Todo mundo sabe que o Enem é importante e ajuda a abrir portas em grandes universidades públicas do Brasil, mas se não estudar, dificilmente vai passar. Há inúmeros métodos de estudo, você pode estudar com resumo, com flashcards, aplicativos, lendo a teoria toda, enfim, várias formas de você estudar. Hoje eu vou te mostrar como estudar para o Enem utilizando inteligência artificial, com uma ferramenta chamada Notebook LM. Notebook LM. É uma ferramenta de inteligência artificial gratuita da própria Google, que você pode utilizar tanto no seu computador quanto no seu celular. Mas antes, conta pra mim qual é a sua realidade. Você é um adolescente no ensino médio que vai prestar o Enem? Já se formou, de repente já está construindo a sua carreira, mas gostaria de entrar numa universidade, seja a sua segunda, sua primeira universidade e tudo mais? Quantos anos você tem? Tá beirando os 20, 30, 40, 50? Então deixa aí nos comentários abaixo que assim eu consigo trazer conteúdos muito mais interessantes para a sua realidade. E se você gostar deste vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora para a aula. Então a ferramenta que nós vamos utilizar é o Notebook LM, que tem sua versão em inglês ou em português. Para acessar, basta você acessar esse link, g.co/notebooklm/br de Brasil. Basta você dar Enter agora e você vai cair na tela ali do Notebook LM. Neste caso, eu já estou logado. Caso você não esteja, basta você logar com a sua conta Google. Você precisa de uma conta Google, mesmo a versão gratuita, beleza? Então, aqui tem algumas coisas que eu já fiz. Como que você vai utilizar essa ferramenta? Você pode criar um seu notebook aqui ou acessar até mesmo um notebook de terceiro, que depois eu vou te mostrar um notebook público bem legal que tem vários conteúdos do Enem para você estudar já se você já quiser, beleza? Bom, essa aqui é a tela inicial. Se você já está logado, você já cai aqui. Se você não estiver, você vai logar aqui com a sua conta Google mesmo e você já consegue caminhar, começar a criar as suas coisas. Só um parênteses, esse vídeo aqui é parte de uma série de vídeos que eu estou criando do Notebook LM, porque dá para você falar bastante conteúdo sobre essa ferramenta. Então este vídeo é um recorte onde eu falo só como estudar para o Enem. Existem outros vídeos de como você usa o Notebook LM de diversas formas e tudo mais, como você pode estudar para outras coisas, outros exemplos que você consegue fazer aí com o Notebook LM e tudo mais. Então já tem alguns vídeos postados aí no canal e também outros vão vir pela frente. Então fica ligado, caso te interesse essa ferramenta, você vai conseguir aprender bastante, tá? Ah, e um ponto bem importante também antes da gente já ir para os nossos projetos. Quando você começar e criar ali o seu Notebook LM, acessar a sua conta, já vem aqui em configurações, aqui você consegue mexer em algumas coisas, ó. Você consegue enviar feedback, mudar aqui o dispositivo, né, modo claro, modo escuro e o idioma. Mude o idioma, deixe no idioma que você deseja. Clica aqui, normalmente ele vai aparecer para você idioma padrão. Coloque o idioma, no nosso caso português Brasil ou outro idioma aí que você quiser, tá bom? Então coloca no idioma desejado. Isso é bem importante e vai te ajudar nas suas respostas aí que você vai receber. Então vamos lá. Você acessou a ferramenta, entrou no link que eu falei ali, beleza. Aí você consegue ver aqui alguns projetos que você já criou, alguns notebooks, né? Ou você pode criar um do zero. Aqui você consegue mostrar como lista ou como grid aí, né? Fica desses quadrados maiores, tá? Você também é capaz de renomear aqui, ó, editar o título ou excluir um projeto, um notebook, beleza? Aqui eu já criei um para facilitar o nosso uso aqui, tá? Mas eu vou te mostrar do zero como que você pode fazer e depois a gente volta nesse que eu já criei, que é exclusivo do Enem, para a gente falar dele. Você vai clicar em criar novo notebook. Ele vai abrir isso daqui para você, você vai escolher a sua fonte. O que faz esse Notebook LM? Ele estuda várias fontes de informação que você traz. Aqui você vai colocar fontes e pedir para ela trazer coisas para você. Você vai fazer perguntas e tudo mais. Mas, por exemplo, você pode colocar fontes de PDF, TXT, Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação de texto, tá? Áudio, você pode enviar áudio aqui, você pode colocar documentos do Documentos Google, apresentações Google, pode colocar, por exemplo, link de site, artigos, pode colocar link do YouTube, ou pode simplesmente copiar ou colar algo ou digitar aqui. Você clica aqui e aí você digita o que você quiser, tá? Então é uma forma também de colocar conteúdo. Colocou o seu conteúdo ali, você vai cair nessa tela. Neste caso eu não coloquei, então ele vai pedir aqui, ó, faça upload de uma fonte.
basta eu fazer o upload aqui de uma fonte, tá? Então agora eu vou abrir o outro que eu já criei, e aí você vai ver como ele já está e eu vou te explicando como que você vai utilizar para estudar para o Enem, tá? Eu não vou aprofundar muito em como usar passo a passo, porque já criei um vídeo sobre isso e já vai te ajudar muito. Eu vou focar agora como estudar para o Enem, então é um outro vídeo, beleza? Então vou abrir aqui o nosso projeto do Enem e olha aqui. Bom, eu coloquei várias fontes aqui, você pode colocar até 50 fontes, tá? As fontes ficam por aqui, você vem aqui em adicionar, tá? E aí você pode também clicar em descobrir fontes. E aí você pode digitar, por exemplo, Enem 2024. Por que eu estou falando de 2024 mesmo postando em 2025? Porque já tem prova de 2024, né, que era para quem ia entrar em 2025, então já tem prova de 2024, provas de anos anteriores e tal. Então vamos digitar aqui Enem 2024, vou enviar. E olha aqui, ele me coloca várias coisas, tem um edital, tem um cronograma, como se inscrever, 15 temas de redação, enfim, você pode colocar as fontes que você quiser. Por exemplo, eu não quero cronograma, eu não quero o edital, não quero saber como me inscrever. Não, o edital pode ser útil, vamos deixar o edital, vai. 15 temas de redação, beleza. 4 simulados gratuitos, tá bom, vai, vamos deixar essas coisas aí só para, deixa eu ver, mais de 4, não, isso aqui não precisa. Resultados mostram crescimento de adesão e a média não precisa. 10 métodos de estudo comprovados cientificamente para arrasar no Enem. Beleza, a gente vai deixar isso aí, tá? Então, quantas fontes estão? 6 selecionadas a mais. Então, vou importar. Repara aqui que ele vai fazendo a leitura aqui dos links, tá? Então, isso é bem rápido, ó. Ele já está colocando mais algumas leituras que ele está fazendo, já está adicionando aqui. Isso aí é rapidinho, beleza? E aí, você tem, então, as opções, você pode minimizar isso, maximizar, pode minimizar aqui do lado também, maximizar. Aqui é o estúdio, aqui no meio é a conversa, onde ele vai te dar um panorama geral aqui, e aí ele vai te dar opções para você conversar com ele, tá? Então, é como um chat normal, como se você estivesse utilizando o Gemini, por exemplo, da Google, você vai conversar e pedir coisas, colocar o seu prompt e tudo mais. Olha aí, já foi, certo? Então aqui coloquei vários conteúdos, coloquei uma prova de um determinado dia, acho que tem até 2 provas, eu coloquei 2 provas do dia 1, dia 2, 2 gabaritos, dia 1, dia 2, aí coloquei um monte de vídeo do YouTube respondendo questões de física, porque digamos que eu quisesse estudar física, então eu coloquei essas questões aqui, tá? Essas coisas. E aí eu posso fazer perguntas para ele, posso utilizar este lado aqui da direita, ó, que são as notas, o estúdio, você pode clicar no guia de estudo, perguntas frequentes e tal. Eu vou clicar em todos, apesar de que nem todos vão ser úteis para mim, mas eu vou clicar em todos só para você ver enquanto a gente vai conversando, tá? Então eu já cliquei no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Vamos deixar ele trabalhando aí, beleza? Aí o que a gente pode fazer então? A gente ainda tem a opção, ó, de clicar aqui num mapa mental, tá? Então você pode pegar um mapa mental dos conteúdos aqui, vamos ver o que aconteceria. Vou clicar também e deixar ele trabalhando, depois a gente usa, né? E aí eu poderia pedir algumas coisas para ele. Digamos que eu queira estudar física, como eu coloquei várias questões aqui, ó, que são questões de física, tá? Eu fui pesquisar quais eram as questões de física e coloquei aqui. E aí, digamos que eu queira pedir para ele quais são as questões de física desta prova, né? E quero também que ele me diga o nível de dificuldade dessas questões e como que eu posso estudar para elas, né? Então vamos pedir alguma coisa básica aqui. Então, olha aí, eu estou pedindo para ele, me mostre quais são todas as questões que envolveram física no Enem 2024, me diga se são de nível fácil, médio ou difícil, e também me diga o tema central de cada questão para eu conseguir estudar depois. Então, vamos lá. Ele vai tomar um tempo, porque ele vai analisar bastante coisa aqui, então não se preocupe quanto tempo vai ser, né? Porque normalmente, se é muito conteúdo e tal, ele precisa pensar muito, talvez ele possa levar aí 1 minuto ou uns 30 segundos, enfim, depende do que você está pedindo. Se for algo mais simples, a resposta normalmente vem mais rápido, tá? Então, vamos deixar correr aqui, vamos ver o que ele traz aí pra gente. Então, olha aí, ele já está trazendo aqui, ó. Com base nas fontes fornecidas, as questões de física do Enem 2024, prova amarela, segundo dia, então ele está pegando da prova amarela, tem aqui a questão 95, 98, 100, 101, enfim, várias questões. Aí ele já está dizendo para mim, tema central, física moderna e transições eletrônicas. Qual é o nível de dificuldade?
parece fácil, bastante simples, tá? É descrita como bastante simples. Talvez ele tenha pego aí do vídeo, tá? Olha aí, ele está lendo o vídeo. O YouTube, ele consegue fazer a legenda automática, certo? Essa ferramenta, ela já consegue ler as legendas automáticas, então consegue ter uma base do que vai encontrar ali. Por isso que às vezes tem erro de digitação e tudo mais, porque é isso, ele está lendo, porque eu coloquei vídeos, então ele está lendo legendas automáticas. Está dizendo de várias, ó, nível médio, nível aqui foi anulado, ele está até me dizendo que a 102 foi anulada, então olha que interessante, tá? E aí eu consigo dissecar isso aqui, consigo estudar essas coisas, tá bom? Então isso é bem interessante, ó. Você consegue passar o mouse e ver de onde ele está pegando, ó, se eu clicar, de onde ele está pegando isso? Ó, ele está pegando deste vídeo aqui, da descrição aqui, ó, tá vendo? Olha o tamanho do negócio que ele está pegando, beleza? Então é isso, você já consegue estudar por aqui. E aí você pode pedir ajuda dele para várias coisas também, ó. Por exemplo, vamos supor aqui que eu não entendi a questão 129, tá? Que ela está considerando aqui, ó, bem bonitinha, fácil e tal, lá. Não entendi, tá? Vamos testar isso aqui, vamos ver se ele me ajuda a entender melhor essa questão 129. Olha aí. Então ele me traz uma explicação da questão aqui, tá? Então eu consigo dissecar isso aqui, tentar entender mais. Se eu falar que não estou entendendo, como que ele pode me ajudar? Enfim, tá? Então isso é bem interessante, você consegue aprofundar as coisas aqui. Bom, falei só aqui da conversa, você consegue explorar muito mais, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas coisas que ele criou. Por exemplo, linha do tempo. Linha do tempo muitas vezes é útil quando tem coisas que envolvem tempo. Por exemplo, uma biografia ou um livro de história que fala coisas ali, pode ser de datas aleatórias, e aí ele vai trazer a linha do tempo. Vamos ver aqui o que ele trouxe. Ó, linha do tempo detalhada do Enem 2024. Período anterior a 58. Carros são produzidos com estruturas mais rígidas. Provavelmente ele pegou questões que falam de datas específicas e ele colocou aqui na ordem, tá? Então, talvez seja isso que esteja acontecendo, ou ele está pegando de algum outro lugar aqui de fonte, né, que a gente colocou, que tem datas, tá? Mas normalmente, se não tem datas, você fica meio... não é tão útil essa parte de linha do tempo, tá? Então, analise. Às vezes pode ser útil para você, às vezes não. Você consegue renomear aqui se precisar para facilitar a sua vida, ou consegue remover. A partir do momento que você gostou disso, se você quiser, você pode utilizar isso como fonte. Basta vir aqui embaixo, ó, transformar em fonte, e aí isso vai lá para o lado esquerdo, beleza? Então você vai ver daqui a pouco. Vamos ver aqui, ó, guia. Então ele criou um guia de estudo aqui, ó, beleza? Guia de estudo, Enem, papapá. Beleza, então olha aqui, ó, você tem bastante coisa, 10 métodos de estudos mais eficazes. Então ele vai te dando ali algumas formas aí que você pode estudar para o Enem, tá bom? Então, tem dicas extras, provavelmente ele pegou de algum artigo e tal, temas de redação, de algum artigo ele pegou também, enfim, então você consegue ter um guia de estudo aqui, de repente isso te ajuda demais só de você analisar aqui. Se você tirar certas fontes, por exemplo, ele vai criar isso baseado nas fontes que você deixar. Então, por exemplo, eu coloquei alguma coisa que pode confundir ele, eu vou lá, ou eu removo, ou eu desmarco, o que for, tá? 15 temas aqui, beleza. Aí peço para ele refazer o guia de estudo lá. Enfim, então você vai utilizando essa ferramenta para facilitar a sua forma de estudar. Se você quer estudar, de repente, só física, joga conteúdo de física aqui e manda ele fazer as coisas. Quer estudar só outra matéria? Joga o conteúdo daquela matéria. Quer estudar só uma questão? Pede para ele só falar daquela questão, tá bom? Então, isso já é bem legal. Temos aqui, ó, o guia completo, provavelmente isso aqui é perguntas e respostas, tá? Perguntas frequentes aqui, ó. Então, quais são as datas e estrutura do Enem? Por que é importante adotar um método de estudo para o Enem? Quais são alguns métodos de estudo eficazes comprovados? Bababá. Então, algumas coisas que ele encontrou aqui nas fontes que a gente trouxe, beleza? Então, tudo isso aqui pode ser bem interessante para você. Esse é só um exemplo de como ele pode te ajudar. Você que vai ter que usar a imaginação, ver como que pode te ajudar no que você está precisando. Às vezes alguma dificuldade em matemática, português, biologia, enfim. Aí temos ainda aqui essa análise de questões, né? Ó. Então, ele fez aqui uma análise de questões aqui para a gente, e aí você pode também transformar isso em fonte e tudo mais, beleza? Então, mais uma opção legal aí para você. Tá? Então, ó, falamos aqui da linha do tempo, falamos aqui de um briefing detalhado, tá?
Então tem um guia de estudos também, então tem 2 guias aqui, né? Não, esse aqui é de perguntas frequentes. Você pode até renomear justamente para não ficar meio perdido assim, tá bom? Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Perguntas frequentes Enem 2024, beleza? Aí é só sair aqui e olha aqui, ele renomeia. Perguntas frequentes, tá bom? Então, isso aí você já consegue ver. Ele faz resumo, ele faz um guia de estudo, ele faz as perguntas frequentes e ele consegue construir uma linha do tempo. Além disso, você consegue adicionar uma nota aqui, ó. Você pode adicionar qualquer coisa, pode jogar aqui um conteúdo que você quiser, aí ele vai ficar salvo, você pode renomear a sua nota, e aí você pode também transformar em fonte, se você quiser. Se não quiser, só deixa como nota aqui e tranquilo, tá? Pode formatar, pode deixar em negrito e tal, beleza? Aí você tem aquela outra opção que eu te falei, né, do mapa mental. Vou clicar aqui no mapa mental e olha que interessante. Ele me abre aqui e facilita minha vida para estudar algumas coisas. Como eu coloquei muito conteúdo ali aleatório, inclusive coisas que falam de data de Enem e tal, ó, datas importantes provavelmente é de alguma matéria, ó. Datas importantes, não, ó, tem inscrição, tem pagamento de taxa, tratamento, tratamento de nome, né, tralalá, resultado, enfim, ele pegou isso daqui. Ah, não, não é isso que eu quero. Estrutura da prova, beleza, vamos entender aqui. 2 provas objetivas, uma redação, tralalá, tralalá, tralalá. Duração. Primeiro dia, 5h30, segundo dia, 5 horas, tá? Então, beleza, você já vai pegando um panorama geral aqui das coisas. Com isso, só isso. Se você mudar as fontes, isso aqui muda também, tá? Então, se você tirar certas fontes e pedir para fazer um mapa mental, ele vai mudar isso aqui também. Aqui, ele se ateve muito à parte burocrática da coisa, né? Dizer quando é data, disso e daquilo, quando tem que fazer a prova, o tempo de prova e tal. Mas se você coloca o conteúdo que você quer, tipo física, ele vai mapear as coisas aqui de física, beleza? Então isso já ajuda demais. Você ainda consegue baixar isso daqui, beleza? E aí você viu que tem essa opção aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir gerar agora, porque isso tem uma cota na versão gratuita e eu já gerei alguns áudios. O que isso faz? Isso é um resumo em áudio do conteúdo. Eu posso pedir aqui, eu vou pedir para ele personalizar. Ó, vou falar, resume para mim a questão, qual questão a gente quer? Vamos escolher aqui uma questão, ó. Vamos pegar uma questão, questão 104. Beleza, vamos falar, explica para mim a questão 104. Pronto, tentei falar isso. Explique detalhadamente a questão 104, pois não entendi. Explique como se eu fosse um adolescente de 12 anos. Vamos lá, vamos ver se ele vai gerar nisso aqui. Então, olha aqui, ele criou um áudio aqui pra gente, tá? Um áudio de 4 minutos, às vezes ele cria de 6, já vi criar até de 15 minutos, tá? Não sei se na versão em português ele cria áudio acima de 10 minutos. Normalmente eu vejo até 6, 7, alguma coisa assim, tá? Mas também tudo depende da situação. Neste caso, criou um de 4, beleza? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem específico que apareceu bastante. A questão 104 do Enem 2024. Sabe? Aquela sobre energia solar fotovoltaica? Isso, essa mesmo. Então, recebemos um pedido para explicar com calma como é que a luz do sol vira eletricidade ali no painel, mas de um jeito bem simples, tipo, para quem tem uns 12 anos entender fácil. Ótima ideia. É um conceito fundamental, né? Pois é. Bom, a gente está aqui com a questão da prova amarela e o gabarito oficial também. A pergunta é bem direta. Qual o nome do fenômeno físico que faz isso acontecer? Exato. Então, nossa missão aqui é desvendar esse mistério, essa mágica da tecnologia que a gente vê nos telhados. Vamos lá? Vamos sim. Então, a questão 104 pergunta... Eu não vou deixar rodando muito para não tomar seu tempo. Mas é isso, então eles começam a tentar explicar isso, porque eu pedi, né, e tal. Então, eles focaram na pergunta que eu quis, entendeu? E às vezes você quer escutar isso em outro lugar. Você pode baixar isso daqui, pode compartilhar, tá? Então você consegue, ó, clicar aqui e baixar o conteúdo, pode ouvir numa velocidade maior e pode excluir e depois gerar outro áudio, tá? Então você não consegue gerar vários áudios ao mesmo tempo. Você precisa excluir um para gerar outro. Se você gostar, clica aqui para você mostrar para a ferramenta que ela está indo num bom caminho. Se você não gostar, clica aqui, tá? Então, você vai trabalhando isso até mesmo aqui, ó, nos feedbacks que eles vão te dando aqui, ó. Beleza? Você pode clicar aqui, boa resposta, resposta ruim.
Ponto importante, sempre que ele te der uma resposta legal que você gostaria aqui de manter, salve a resposta. Como? Clica aqui embaixo, ó, salvar nas observações. Ela vai vir para cá como nota. E você pode depois transformar em fonte se você quiser, mas ela fica salva aqui, beleza? Então isso é bem importante porque isso some, beleza? Com o tempo isso aqui vai sumir dessas conversas aqui. Se você fechar e depois voltar, não vai estar aqui. Então salve todas as notas que você curtir. E outra coisa que você pode utilizar também é aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele te dá sugestões de perguntas. Quais as regras para a prova de língua estrangeira? No nosso caso, como eu estou falando de física, hoje eu estou querendo estudar física, eu nem vou clicar nessa. Mas você pode clicar e vai ser um certo prompt, por exemplo, uma pergunta ali para ele. E ele vai te trazer a resposta também, tá bom? Então, é isso. Esse é o geralzão que você vai poder estudar para o Enem com muito mais facilidade, vai focar no conteúdo, vai trazer as fontes que você quer, você pode utilizar fontes em diferentes idiomas, ele vai entender, você pode trazer vídeos, textos, áudio e um monte de coisa sobre aquele tema que você deseja, ele vai dissecar aquele tema, então é bem legal você trabalhar dessa forma. Você ainda pode baixar o áudio, ouvir no seu celular, por exemplo, enfim, você consegue fazer várias coisas com essa ferramenta. Estamos falando de que é a versão gratuita, hein? Então, a versão paga você ainda tem mais funcionalidades, por exemplo, consegue ter mais áudio e tudo mais, mas a versão gratuita já faz muita coisa legal. Agora, uma outra coisa legal que eu falei lá no começo do vídeo, tem um notebook público já com muita coisa do Enem. Eu vou mostrar para você. Só para você entender como é que funciona, você pode compartilhar o seu notebook. Clicando aqui, você pode deixar ele restrito ou público, tá? Então, você pode deixar qualquer pessoa com o link, e aí você compartilha esse link com outras pessoas. Agora vamos acessar esse notebook que é público, da Google aí, que já tem bastante conteúdo. Para você acessar, você vai clicar neste link aqui, ó, vai acessar esse link, g.co/notebooklm/Enem. Então você vai cair nisso aqui, que é conteúdo só do Enem. E olha aí, ele já permite que eu estude aqui, tá? Então ele já tem fontes, que já me colocaram fontes aqui, ó, desde 2018, 19, 20... Tem várias provas e gabaritos aqui e eu posso fazer perguntas. Eu estou num notebook que teoricamente é de um terceiro, mas essa conversa ela é minha, né? Então eu estou na minha conta porque cada um vai ter a sua conversa. Aqui estão as fontes. Eu posso baixar aqui um áudio, carregar um áudio e tudo mais. Então um áudio que já tem aí eu posso carregar. Tem aqui umas notas, eu não consigo criar as minhas notas, mas eu consigo conversar aqui. Vamos tentar um teste aqui, beleza? Agora, pensei agora, vamos ver o que dá para a gente fazer. Me fale as 5 questões de matemática mais difíceis aí dessas provas todas aí do Enem desde 2018. Pronto, estou pedindo aí as questões mais difíceis e do que se trata, qual é o tema. Vamos ver o que ele responde. Então, olha que interessante aqui. Aqui ele diz, as fontes fornecidas contêm os gabaritos e as provas, beleza? No entanto, as fontes não oferecem aqui uma classificação e um ranking dos 5 assuntos mais recorrentes em matemática e suas tecnologias. Então, o que é interessante? Aqui, só tendo gabarito e prova, não tem o comentário do que é prova difícil ou do que é fácil. Às vezes, isso aí você vai encontrar em artigos, em vídeos de alguém falando lá, o professor de física, por exemplo, ou o professor de matemática ali falando. Essa é considerada uma questão difícil, tá? Então, se você quer as questões difíceis, você deve colocar ali outras fontes que estejam comentando o grau de dificuldade. Só por aqui você não vai conseguir saber, porque aqui só está mostrando isso. Então vamos tentar uma outra coisa. Me fale 5 questões de matemática do Enem 2023, por exemplo. Vamos ver se assim vai. Também não tenho certeza, porque aqui eu estou tentando dissecar fontes que elas não falam muito das coisas, né? Então, será que ele vai falar quais são os temas relacionados? Vamos ver, né? De repente fala, mas de repente não. Então, olha que interessante. Ele elenca 5 questões de matemática e pode descrever prováveis temas. Mas aí ele fala que as fontes não oferecem uma classificação ou ranking dos temas de matemática de forma explícita. Então, às vezes, a gente tem que buscar outras fontes de informação também. Então, não adianta só jogar as provas aqui.
coloque também outras coisas, coloque vídeos de professores falando, coloque artigos e tudo mais, porque aí de repente você consegue identificar qual é o tema, grau de dificuldade, se vale a pena você se dedicar nela ou não. Por quê? Muitas vezes vale a pena você se dedicar a questões médias e fáceis e deixar as difíceis para depois, então você dá preferência para esse bloco, né? Então entendendo qual é o nível de questão já ajuda bastante. Então olha aí, ele fala ali a questão 136, gabarito é D, e aí ele fala aqui cálculos nutricionais, bababá, enfim. Então você vai estudando do seu jeito, fazendo as perguntas que te cabem, que você gostaria de ter aí. Perceba que eu estou num notebook de um terceiro. É um notebook que o Google criou e está compartilhando aí com a galera para vocês aí fazerem esses estudos sobre o Enem e tal. Então já está com as provas, mas você pode criar o seu próprio notebook, tá? E lembrando, esses ícones, quando a gente passa aqui, ó, ele está dizendo onde ele encontrou determinada informação. Isso é ótimo para você checar se aquela informação é boa mesmo, se ele não está alucinando, trazendo informação incorreta só para te responder. Enfim, então isso também acontece aqui no nosso, tá? Então olha aqui, temos aqui o númerozinho, ele está dizendo onde ele foi buscar. Se eu clico aqui, ó, tá buscando aonde essa informação? Beleza? Então ele está buscando aqui, ó. Nesse pedaço aqui, provavelmente um artigo, não sei, se numa prova, é na prova, ele está buscando nesse PDF aqui, tá? Então ele buscou na prova, né, neste PDF, esta informação que eu estava em dúvida, por exemplo. Tá bom? Pelo vídeo de hoje é isso, uma baita ferramenta, útil para muita coisa, inclusive para estudar e fazer pesquisas. Tenho certeza que muita gente vai utilizar essa ferramenta para estudar para o Enem. Espero que você também utilize. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários abaixo que eu vou tentar te ajudar. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.